E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre a emenda 40, a emenda constitucional de interesse do governo Lula, que revogou o artigo 192 da Constituição. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Antes de continuar esse vídeo, eu peço primeiro que você assista o vídeo sobre o Fernando Gasparian, para você entender tudo aquilo que eu vou falar agora nesse vídeo. Então, se Lula é pai dos pobres, antes ele era pai dos bancos, porque na sua primeira medida seu primeiro ano de governo, foi a emenda 40 que revogou o artigo 192 da Constituição e que permitiu os bancos a sobretaxarem os seus serviços e as suas tarifas, o que aumentou exponencialmente os lucros dos bancos. Algo que me deixa muito irritado é a narrativa das esquerdas com a questão da taxação dos ricos, com o lucro dos bancos, que sendo foi a mão do Lula que permitiu com que os bancos tivessem uns lucros mais extraordinários e que eles não tiveram em nenhum lugar do mundo. E quando eu vejo essa falsa narrativa, é só ali para marcar posição, porque ninguém atribui a Lula aos lucros exorbitantes que os bancos tiveram desde de 2004, a partir do ano de 2004, né, que os relatórios, os resultados foram colhidos e ninguém coloca na responsabilidade dele a decisão que aí acabou levando o Brasil a um endividamento de uma maneira que explodiu na mão da Dilma Rousseff, que fez do endividamento das empresas e da família brasileira o Eldorado de todos os bancos. Inúmeros textos aí atribuindo o lucro dos bancos ao presidente Temer. Isso daí é só para fazer jogar para a galera e falsear uma informação e distribuir uma desinformação. Se os bancos tiveram todos os lucros que obtiveram, foram graças à emenda 40 com interesse do Executivo. É só olhar o conteúdo da emenda 40 no site da Câmara dos Deputados e você vai ver ali que a autoria vem do Poder Executivo. Foi o Lula que deu esse presente aos bancos. E muitos agora conseguem entender que com a revogação do artigo 192 da Constituição, os bancos ficaram livres para taxar os seus serviços e ano após ano os juros do rotativo do cartão vai aumentando e chegando aí a sair dos 400%. Isso daí só teve interferência quando o Meirelles e o Temer viu que estava demais e que a maioria da dívida dos brasileiros era em relação aos juros do rotativo do cartão ou do crédito pessoal ou do cheque especial. Essas dívidas estavam diretamente relacionadas a financiamento. E por isso, ele, para conseguir ter um resultado melhor na economia e para que toda aquela ação dele com o dinheiro do fundo de garantia tivesse um espaço econômico que gerasse resultado e que movimentasse de fato a economia, ele precisou mexer ali nos juros dos bancos. E por via da Comissão Monetária Nacional, ele diminuiu aí os juros aí quase pela metade. Mas ainda não foi eficiente. Por quê? Porque isso está na esfera resolutiva. Isso não é coisa para estar nessa esfera, isso é para estar na esfera legislativa, porque já tem um histórico desde a era Vargas da questão da agiotagem. Eu quero que vocês parem aqui e assistam, se puderem, os dois vídeos do Joseval Peixoto questionando essa questão dos lucros. O primeiro ele fala da relação entre lucro e desemprego, e o segundo ele vai contextualizar a questão da lei da usura e vai falar sobre a questão se é honesto os juros que estávamos pagando aqui no país.
Então, a emenda 40, ela abriu a torneira ali de um ciclo hegemônico e ininterrupto de transformar a dívida pobreza em lucro riqueza de, da população para os bancos. É uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Sempre parece que isso vira um modus operandi aqui no Brasil. É um sistema de transferir pobreza. Você pega também a relação dos títulos públicos, também é a mesma coisa. São os pobres que pagam a maioria dos impostos e quem compra os títulos públicos são os ricos, que são alimentados dessa pobreza. É também uma transferência de renda para os mais ricos. E se for contar, a questão da Previdência é outra. Então é assim, são esses os mecanismos que vão administrando a pobreza no Brasil e deixando ele cada dia mais desigual. Por mais que eu não concorde que uma limitação deva estar na Constituição, eu não concordo que a revogação do artigo 192 resolveu o problema da população. Lógico que não. Por mais que haja defesa em artigos, defesa na própria jurisprudência, quando o assunto foi levado ao Supremo, não tem nenhum fator social nessa de benefício para a população. Só tem o viés do lucro pelo lucro. E isso daí parece que é coisa que foi ali instrumentalizada pelo próprio lobby dos bancos. Tudo você vê em todos os artigos que tem na internet a respeito da emenda 40, ninguém fala da questão da dívida da população, ninguém fala do escorchamento da população através dos juros excessivo, extorsivo, abusivo, agiotados mesmo. Isso é usura. É você classificar, por exemplo, o dinheiro que você estaria pagando de um juros excessivo poderia estar aí girando na economia, virando consumo, indo para o turismo, ou estando mesmo nos serviços, ou até mesmo numa poupança, que é algo difícil do brasileiro fazer. Ele não tem educação financeira para isso. Você vê, a emenda foi feita em 2003 e no ano de 2004 o Itaú já começa abrindo um lucro sem precedente na história dos bancos no Brasil. E a partir daí esse ciclo é iniciado. E ele acaba se tornando aí ininterrupto. Em nenhum dos governos do Brasil o banco ganhou tanto dinheiro quanto no governo petista. E graças à emenda 40, tudo isso com a dívida de quem que está aí financiando esse sistema aí, desse Robin Hood ao contrário. Aí, quando me falam se o Lula é pai dos pobres, antes eu acho que ele é pai dos ricos, ou pai dos bancos. Não tem condição. Essa conta não fecha. Por mais que ele tentou se apropriar do programa do Bolsa Família e fazer dele a sua bandeira de luta, e tentar falsear a história, porque o Bolsa Escola é do Fernando Henrique Cardoso, ele só aglutinou e deu esse nome aí de Bolsa Família. De um lado, ele faz o social para os pobres com o Bolsa Família, mas na contramão, ele aí abre aí o torneirão para os bancos transformar a dívida em pobreza no seu lucro riqueza. Os bancos, em relação ao artigo 192, foi forte, a reação foi imediata logo à promulgação da Constituição. Esse mesmo lobby levou aí o artigo 192 para o Supremo e a partir dali houve jurisprudência de que tornava o artigo não auto-aplicável porque dependia de regulamentação de lei complementar. Ou seja, esse lobby sendo vencido ali na Constituinte pelo Fernando Gasparian, mas é só numa reação em relação à votação da reforma agrária, como o Centrão ajudou a fazer com que a esquerda perdesse. Na reforma agrária, eles ali se juntaram e aprovaram a emenda que virou o artigo 192 da Constituição. Esse mesmo lobby tentou revogar o artigo no período do governo do Fernando Henrique Cardoso. Só que, como ele já tinha
acabado com todo o seu material político, ele não conseguiu revogar. E ele fala disso no seu livro A Arte da Política. E é bom contextualizar porque, como o Fernando Henrique não conseguiu, o Lula ali, logo no seu primeiro ano de lua de mel, consegue fazer aí essa emenda constitucional, que não é muito transparente. Quando a gente olha o site da Câmara dos Deputados e vê a quantidade de apensados que tem nesse projeto e que depois ele se transforma no projeto 41, na emenda 41, há uma confusão, não dá para ver, não tem transparência em relação ao texto original e da forma como ela foi discutida ali na Câmara. Há lastro de documentos no site do Senado, mas em relação à Câmara, a emenda 40 ainda está meio que obscura da forma como ela foi discutida, como foi aprovada e como ela foi para o Senado e, por fim, sancionada. O Fernando Henrique ele disse que a emenda 192 não era artigo para uma Constituição, e até coisa que eu concordo. Não é questão de que seja uma coisa para se ter numa Constituição, mas a sua aprovação foi dada por outros fatores aqui e poderia sim estar em lei complementar, poderia estar sim em lei infraconstitucional. E é o que eu penso, isso daí deveria estar numa lei, né? Isso daí determinada pelo Poder Legislativo e não está aí na mão de uma possibilidade de uma resolução. Põe aí que a aprovação dessa emenda vai vir aí a aumentar paulatinamente o endividamento da população brasileira e vai estourar em todas as interferências que a Dilma promoveu na economia, com alto endividamento da população e com as maquiagens fiscais, ela conduziu o país aí a uma recessão. Então, quando você olha aí o desastre que foi da Dilma na economia, porque também lá atrás o Lula tinha plantado aí um mal aí que estava aí germinando, que era o endividamento da população, e isso transformando dívida da população em riqueza e lucro dos bancos. É uma distorção descarada. Aí quando se fala que Lula é pai dos pobres, né, eu fico até rindo. Ele é pai dos bancos de antemão. Se não fosse o plano real e os planos de transferências de renda do Fernando Henrique, pobre não teria vez. Porque o plano do Lula, da Fome Zero, não deu certo. Se não tivesse isso daí para ele se agarrar, o pobre não teria vez. Porque a primeira aprovação constitucional de um peso vem para defender, de um peso desse tamanho, vem para defender um interesse dos lucros dos bancos aí. Você vê como que os bancos mandam no país, é como aquilo que o Fernando Gasparian disse na entrevista na Folha. O lobby dos bancos é muito forte. É esse o conteúdo de hoje, galera. Eu vou falar mais sobre o efeito da emenda 40 aí, e fica aí a mensagem do dia de hoje e a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Toda semana vai ter vídeo, pode ter 4 a 5 vídeos toda semana. Eu não vou deixar aqui uma data fixa programada, mas toda semana vai ter vídeo aí no canal para todo mundo ver e compreender um pouco da minha visão de mundo. Não deixa de dar aquela curtida para ajudar o canal a seguir aí sendo projetado para outras pessoas e encaixar dentro desse algoritmo do YouTube, e não deixe de ativar as notificações. Se você não é um inscrito, clique aqui ó, nesse botãozinho aqui, ele fica aqui. Ele fica aqui, é aqui ou aqui? Aí eu já não sei. Tem um botãozinho aí, clique para assinar, ou ele tá aqui ou ele tá aqui. E você clique nele e se inscreva aí no canal. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais, galera.